da outras providências de autoria do Executivo, correspondência e convites para cursos e seminários diversos que se encontram afixados no quadro de aviso localizado no hall de entrada da Câmara. Oradores inscritos, única vereadora inscrita, Luluca Tavares. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa legislativa, todos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais da Câmara Municipal. Primeiramente, quero agradecer aqui a presença da minha amiga Isabel, né, da sua tia maravilhosa também, que veio aqui hoje acompanhar a nossa reunião. É uma guerreira, não poderia deixar de falar da Isabel. Que felicidade você estar aqui com esse sorriso no rosto, né? Tivemos aí a Lucinara aí na semana anterior, que foi homenageada por essa casa aqui, outra guerreira. Ninguém melhor do que nós, né, Isabel, para saber dessa luta contra o câncer, das dificuldades que a gente enfrenta, né? E que diariamente a gente que sente na pele sabe das dificuldades, que não adianta a gente aflorar uma coisa, levantar bandeiras, panfletar e sentir na pele é diferente. Só nós sabemos como que é dificultoso essa questão. E essa bandeira, Isabel, queira ou não, eu vou estar sempre levantando. E você sabe muito bem disso, né? Estamos juntas nessa caminhada. Mas hoje, eu não poderia deixar de estar vindo aqui nessa tribuna para falar algo que vem doendo não só no meu coração, como de várias mulheres aqui. Não vou generalizar no Brasil, vou falar tão perto aqui dentro do nosso município. E a gente sempre levanta as bandeiras da violência contra a mulher, a gente sempre está vendo nas mídias sociais a violência contra a mulher, tem que parar, a violência contra a mulher, nós temos os nossos direitos, mas e aí? Então, hoje eu me dirijo a essa tribuna para tratar de um tema que ultrapassa meras estatísticas. Relatórios e noticiários, pois é de tema que atinge vidas reais, interrompe histórias e silencia sonhos. Eu venho falar da violência contra a mulher. Eu venho falar, Luluca Tavares, vítima da violência contra a mulher. Um problema profundo, grave, que exige de nós coragem, sensibilidade e compromisso permanente, porque até mesmo na verdade nós somos diariamente agredidas e muitas das vezes a gente não consegue perceber que essas agressões elas são feitas a todo instante. Trata-se de um problema que infelizmente atinge mulheres de todas as idades, classes sociais e regiões. Isso aí todo mundo sabe, porque isso aí está nas mídias sociais, isso aí está na televisão a todo tempo, né? E a nossa cidade não está imune dessa realidade.
Eu não estou imune dessa realidade. Isabel não está imune dessa realidade. Nós, mulheres, não estamos imunes dessa realidade. E muitas das vezes, nós estamos sendo agora agredidas. E nós não sabemos identificar esse tipo de agressão. Então, isso acontece o tempo todo com a gente que é mulher. Sofrer essas agressões e não conseguir identificá-las. Cada caso de violência é um pedido de ajuda. Nós, vítimas da vida que grita por socorro. Pesquisas demonstram a cada 6 horas uma mulher vítima de feminicídio no Brasil. Isso aí todo mundo vê na televisão. E quais pesquisas que mostram a cada instante que a mulher é agredida na sociedade? Ela é agredida em toda parte que ela vai, dentro da casa, dentro do trabalho, do lugar onde deveria ser justiça. E ela, todo minuto, ela é agredida. Onde todo mundo consegue ver claramente as agressões, porque até mesmo, isso aí é claro. E quando a mulher é agredida no lugar que ela deveria pedir socorro? Como que funciona? E quando a mulher sofre uma agressão psicológica, no lugar que ela deveria ali buscar amparo para as demais mulheres da sociedade, como é que fica? Como que fica essas questões? É a mesma coisa uma mulher que está dentro de casa ser agredida pelo marido e depois ir lá falar que agressões não devem ser feitas, que medidas devem ser tomadas. É muito bonito aflorar, falar, dar panfleto, mas é a realidade, ela é nua e crua. A realidade é dolorosa e a gente sente na pele, é 24 horas por dia. Eu sou mulher, e quando eu sou agredida, outra mulher está sendo agredida. Porque, querendo ou não, eu sou mulher, eu sou representante de mulher, e quando eu, Luluca Tavares, sou agredida, significa que uma outra mulher está sendo agredida também, porque não vai ser diferente para ela. Não vai ser diferente para ela. Isso representa nosso fracasso enquanto sociedade, revela um problema que demanda urgência em ser corrigida. Gente, para toda ação existe reação e, detalhe, existe justiça. E eu acho que nós temos que abrir mais os nossos canais. Eu acho que as pessoas que têm a propriedade para expor, para denegrir, para ofender, elas têm que ter também propriedade para responder, né? É importante ressaltar que a violência contra a mulher se manifesta em diversas formas. Isso aí, acredito que muitas das vezes a gente sabe, algumas questões que eu vou ler aqui, todo mundo já sabe, né? Nas mídias sociais aí. Mas a questão de eu estar aqui, não é nem pelo contexto que eu estou trazendo, de direitos da mulher, de direitos não. Eu estou falando, o que eu vou trazer aqui é o que deve ser feito, o que tem que ser feito, onde que se denuncia, né? Porque tem que ser denunciado, não pode, as coisas não podem perder o contexto, pelo menos dentro da nossa cidade, as mulheres têm que saber o que é de direito delas. A violência física, isso aí todo mundo sabe, né? Agressão corporal, empurrões, tapas. Eu acredito que todo mundo conhece alguém que já passou por isso, é uma coisa que infelizmente é comum no dia a dia. Violência psicológica, ameaças, humilhações, manipulação emocional, controle de comportamento, entre outras. Violência sexual é o que a gente mais debate no nosso dia a dia, e é contra a violência sexual, né, que todo mundo sabe de que se trata violência sexual, né, um ato forçado, sem consentimento da mulher.
violência patrimonial, retenção e destruição de bens, violência moral, calúnia, difamação, insultos, ataques, xingamentos e exposição de imagens que ferem a honra e a dignidade de uma mulher. E mais recentemente, a violência cibernética. Você sabia, Isabel, que existe a violência cibernética contra a mulher? Que é qualquer ato de agressão, ameaça, humilhação ou controle praticado por meios da internet, redes sociais e meios digitais que tenha como alvo mulheres, perseguição de mulheres, motivando por desigualdade de gênero, acompanhamento obsessivo online, monitoramento, ocasionando constrangimento à vítima e à família, e a vítima sem consentimento, exposição de nomes, exposição da mulher atingindo a sua honra, a sua dignidade ali. Vale destacar que todas essas formas de violência são repreendidas pelo Código Penal, bem como pela Lei Federal 11.340/2006, Código Penal, bem como pela Lei Federal, conhecida como Lei Maria da Penha, que é um marco na proteção às mulheres brasileiras. Mas a lei por si só não basta. Ela precisa ser aplicada e difundida. O que acontece? A gente sabe que tem a lei, mas a gente não corre atrás. A gente deixa passar batido. Mulherada, vamos parar com isso. Vamos denunciar. Vamos correr atrás dos nossos direitos. Vamos para a Polícia Civil, Polícia Militar, abrir boletim de ocorrência, Ministério Público, Ministério Defensoria da Mulher, tudo que tiver, não deixa, sentiu sua honra afetada, atingida, não deixa. Sabe por que que as coisas estão do jeito que está, Isabel? Porque a gente deixa passar batido por medo. A gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente tem medo de falar e de ser repreendida por olhares. Porque a mulher sofre isso. Dentro dessa casa aqui, eu já sofri olhares de um colega olhando para o outro. Isso aqui eu não estou falando, está gravado. Na hora que uma mulher vem aqui na tribuna e fala, de sair sorrisos, e isso ser relatado e chegar para mim nas minhas redes sociais, chegar para mim pelo WhatsApp, coisa que eu não consegui notar. E uma pessoa virar e falar, onde que eu vou correr atrás dos meus direitos de mulher, sendo que é dentro da Casa Legislativa que tem que correr atrás das leis, me representando lá fora. Eu sou mulher, que eu represento essa casa. Eu sou mulher, eu não tenho vergonha de falar, porque eu sou uma mulher que sei dos meus direitos. Eu não sou uma mulher que fico retraída com medo de ser atacada por olhares e por palavras, não, porque eu já passei muita coisa na vida, e isso para mim é pouco. Porque eu não tenho nada que me segura, que me limita. Todo mundo que me acompanha sabe muito bem disso. Mas eu sou uma mulher que eu vim aqui para falar. Porque quando eu estou aqui falando, eu estou representando um tanto que está calada lá fora. Porque esse é o meu papel como procuradora da mulher da cidade de Caeté. E eu não vou calar perante ninguém, porque eu não tenho nada que eu venha me segurar de poder me expressar como pessoa, como parlamentar, como mulher, como ser humano. E eu acho que a gente tem que calar. Nós temos que começar a fazer o que tem que ser feito. E as mulheres precisam de começar a fazer o que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque quando se faz o que tem que ser feito, a pessoa vai sentir onde ela tem que sentir, que é na justiça. Aí ela vai aprender a respeitar.
Porque, gente, a vida não é terra sem lei, não. Não é assim que funciona, não. Em Caeté, nós, mulheres, eu coloco no meio, enfrentamos qualquer tipo de violência. E as mulheres não estão sozinhas, não, porque tem muita gente do bem, existe justiça, existe lei. Nós estamos resguardados pela lei. Várias leis, dentre elas a lei da Maria da Penha. Né? Nossa cidade conta com uma rede de proteção que precisa cada vez mais ser conhecida. Porque não adianta, sabe, vereador Marco Aurélio, ter rede de proteção e não ser conhecida também. Isso é importante. Em situação de emergência, todo mundo já sabe, número 190, Delegacia de Polícia, CRAS, Unidade de Saúde Fundamental, mas hoje eu quero destacar com orgulho o instrumento fundamental da Casa Legislativa, que é a Procuradoria da Mulher, que vai ter uma mulher que representa as mulheres de verdade, não só para inglês ver. Receber denúncia de violência, discriminação, violação dos seus direitos. Encaminhar casos aos órgãos competentes, acompanhando dos seus desdobramentos. A Casa Legislativa tem como obrigação, né, junto com a Procuradoria da Mulher, promover campanhas educativas em ação de conscientização. Articular políticas públicas, executivo, judiciário, Ministério Público, Força de Segurança, entidades e sociedade civil. Olha o tanto de órgãos competentes que estão aqui para nos resguardar, porque aqui muitas das vezes... Senhor presidente, mais um minuto, por favor. Então, gente, existe várias questões, vários órgãos que podem nos resguardar, a lei que muitas das vezes a gente deixa passar batido, por medo de falar, por medo de repreensão, até mesmo de uma mulher fazendo isso com a outra, que muitas das vezes a gente sofre violência de uma mulher que deveria estar defendendo a outra. Então, por fim, eu quero falar sobre misoginia, o ódio e o desprezo contra mulheres. É um comportamento social enraizado que desvaloriza o feminino e o reforço da superioridade masculina. Ela não é fenômeno isolado, mas a raiz de diversas formas de violência e desigualdade de gênero. Combater a misoginia é compromisso com uma cidade mais justa, mais humana e mais democrática. Significa criar políticas públicas que proteja, empodere e dê a voz às mulheres. O significa, sobretudo, mudar atitudes inclusivas aqui dentro dessa casa. Que possamos transformar a indignação em ação e nenhum ataque explícito ou velado seja normalizado. Eu, como mulher, eu peço que nos assistem hoje, que saiba que nós, mulheres, temos o direito de sonhar alto. Não tenha medo, não se sintam coagidas nos olhares que te peçam de ser quem você é, mulher. Eu falo por mim, que tenho sofrido isso. Então, está aqui a minha palavra como vereador e minha palavra indignada como ser humano e como mulher. Muito obrigada. Ordem do dia, discussão e votação dos projetos pautados na ordem do dia. Item 1. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 060/2025, que altera a redação da Lei 2574/2009, que dispõe sobre o plano de empregos e salários dos empregados públicos do quadro permanente da área da saúde do município de Caeté, de autoria do Executivo. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 060/2025, de autoria do Executivo. Em discussão, com a palavra, vereador Serginho. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores da mesa, os nossos colegas vereadores aqui, servidores desta casa, tudo que nos acompanha daqui, de baixo, aí da galeria e também de suas residências. Uma ótima noite a todos. Senhor presidente, eu queria só frisar um pouco, né, sobre a importância desse projeto. Esse que é o projeto 60 e o do item 2, que aí eu já vou, né, com permissão de Vossa Excelência, já antecipar, porque os dois tratam basicamente do mesmo assunto, porém alterando leis diferentes.
em relação à questão da carga horária do fonoaudiólogo, né? Lembrando até a todos, hoje é o dia do fonoaudiólogo, então essa casa sendo honrosa nesse papel de estar trabalhando um projeto de lei, discutindo, votando um projeto no dia do fonoaudiólogo, né? E não foi proposital, foi realmente uma grande coincidência, mas uma boa coincidência, né? E a gente conseguir trabalhar nesse projeto, porque hoje a carga horária do fonoaudiólogo é de 40 horas semanais. E veio aqui para casa um projeto de lei do Executivo reduzindo essa carga para 30 horas. Na CCJ, né, eu, enquanto membro, junto ao Paulo Perdigão, que é o relator, ao Sander Careca, que é o presidente, nós tivemos a preocupação, junto com a doutora Gabriela, que é a nossa assessora jurídica, nós tivemos a preocupação, senhor presidente, de não deixar a população desassistida. Porque quando você reduz a carga horária de um servidor, automaticamente você está reduzindo o serviço que é entregue à população. E qual foi a nossa preocupação nesse sentido? Porque nós temos apenas 2 fonoaudiólogas, né, atuando aí no município, e existe uma fila de espera enorme. Segundo as próprias fonoaudiólogas, tem uma fila de, salvo engano, 238 pessoas aguardando. O atendimento ele tem um tempo que é já estabelecido por lei, que é de 40 minutos. Ou seja, não tem como você falar que reduzindo 10 horas na carga horária não vai reduzir o número de atendimentos, ainda que a gente saiba que eles vão ali se readequar à questão do trabalho administrativo. E aí, senhor presidente, o que nós fizemos? Nós baixamos esse projeto em diligência e pedimos ao Executivo que apresentasse uma medida compensatória. Olha, vai reduzir a carga horária, mas nós queremos que as fonoaudiólogas tenham a carga horária justa, o que já é praticado em diversos municípios, mas também que a população não seja desassistida, porque a população já nos cobra esse serviço, né, que tenha mais fonoaudiólogos aí no município. Então o Executivo mandou a resposta, assumindo o compromisso de que, tão logo a gente aprove esse projeto, que vire lei, o Executivo vai abrir um novo processo seletivo, ou vai contratar através de uma empresa terceirizada, mais fonoaudiólogos para suprir essa demanda, não só das 20 horas que vão ser reduzidas, né, que são 2 profissionais, 10 horas de cada uma, mas também contratando profissionais para tentar diminuir, ou se for possível, é claro que seria o ideal, zerar essa fila de espera. Então é com essa tranquilidade de que está documentado, porque no projeto não tinha vindo essa informação, só tinha vindo pedindo a aprovação do projeto para alterar o plano de cargos e salários, reduzindo essa carga horária. Mas como todos nós, tenho certeza que aqui os 13 vereadores recebem demandas de pessoas precisando, né, de atendimento de fonoaudiólogo e tem essa dificuldade, nós tivemos esse zelo de cobrar do Executivo esse compromisso, porque depois da lei aprovada, fica até difícil e as pessoas podem vir cobrar da gente. Falou, olha, já estava difícil conseguir vaga, agora que vocês aprovaram a redução para 30 horas, vai ficar impossível. Então, nós trabalhamos nesse sentido, chamamos as fonoaudiólogas aqui, as 2 que trabalham com isso, a Lucinária e a Érica, ouvimos elas na CCJ, então nós demos essa oportunidade para ela também nos entender que a gente estava cobrando ali o que é correto, e a partir daí elas também ajudaram a cobrar do Executivo, reuniram com a secretária de Saúde e mandaram para o jurídico, para o próprio prefeito, e aí sim veio uma resposta para a CCJ, que tinha vindo uma resposta incompleta, veio uma completa dizendo que estão assumindo esse compromisso. Então eu espero que esse compromisso seja honrado e vamos estar aqui para cobrar, para fiscalizar, para que seja cumprido conforme está previsto no projeto. E já aproveitando, só um minuto para concluir, senhor presidente, já parabenizando aí a todos os fonoaudiólogos, né, não só de Caeté, mas essas pessoas que trabalham, que têm essa missão de vida, na verdade, né, de estar servindo a população com a melhor que eles podem oferecer, e pedir também, senhor presidente, para que seja melhorado as ferramentas de trabalho desses profissionais,
que elas questionaram isso com a gente. A falta de ferramentas acaba inviabilizando um serviço de qualidade. Então, vamos pedir ao Executivo aí que melhore as condições de trabalho dessas profissionais para que elas possam entregar um serviço ainda melhor para a nossa população. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Marco Aurélio. Boa noite a todos, parabenizando aqui todos os fonoaudiólogos. Quando eu trabalhei na APAI, na época, no município, tinha somente uma fonoaudióloga. Ela vinha de Belo Horizonte, era concursada, Débora, né? Não sei se você nos ouve hoje, mas aí parabenizando as que aqui estão. Complementando aqui o nosso colega, esse projeto, ele entra com essa dificuldade que a gente tem realmente de atendimento, né, para o transtorno do espectro autista, e essa demanda muito grande. Quando você reduz a carga horária desses profissionais, você está dando mais condições de trabalho, melhorando e otimizando o tempo deles, e a gente vai até mais além. O projeto desse tamanho, ele traz novos olhares para a Caeté, porque hoje a gente tem dificuldade na contratação e a gente tem que tornar, além do salário, as condições de trabalho e o tempo semanal desse profissional. Então, eu acredito que o corpo agora ele tem a tendência a aumentar, né, porque melhorando aí essa condição de tempo, né, de carga horária, a gente torna essa profissão mais atrativa para que outros venham para o município e a gente consiga atender essa grande demanda aí que tem sobre a fonoaudiologia, que é das muitas especializações que estão fazendo falta ali na primeira infância, quando se descobre o diagnóstico. Então, um projeto excelente que veio para somar, e a gente acredita que vão aumentar o número de fonoaudiólogos no município. Quero aqui também quero aqui complementar, sabe, vereador Sérgio, que esse projeto, né, desceu para casa aqui, foi um projeto trabalhado, analisado, para que não trazesse prejuízo aos usuários. E sabemos por quê. Com essa carga horária, para a gente atrair outros fono para trazer, para executar esse trabalho, porque a Érica e a Lucinara são as duas. O último concurso, o último processo seletivo que teve, não atraiu nenhum para que viesse somar com elas, até mesmo em questão do salário, em questão da carga horária, porque outros municípios já atuam com outros horários e com outros salários. Então, isso aqui, a gente tem que ter que parabenizar a Casa Legislativa de reconhecer esse trabalho e fazer que esse projeto andasse aqui, e hoje a gente está aqui votando justamente no dia do fonoaudiólogo, sabe, vereador Sérgio? Quero parabenizar aqui a todos, e especialmente a Lucinara, a Érica. Já conheço o trabalho delas, já tive a oportunidade, tenho a oportunidade de ver os trabalhos delas lá. Então, isso aí vai ser um grande ganho, e assumir esse compromisso de atrair mais profissionais para atender a nossa demanda aqui, que hoje é por alto, e que você leu, 238 pessoas em espera. Isso aí é importante, né, para o nosso município de Caeté. Então, eu quero aqui parabenizar a todos os vereadores aqui, porque isso aqui passou em mão de todos, e também do prefeito, né, por ter descido esse projeto e sabendo a importância que é. Com a palavra, a vereadora Luca. Boa noite a todos. Então, eu não poderia deixar, né, de parabenizar, né, a Lucinara não se encontra, mas a Érica aqui, ela sabe muito bem, eu conheço esse trabalho dela de pertinho, não consigo olhar para você, Érica, mas já acompanhei, né, o trabalho delas, a gente sabe do zelo, do carinho, do respeito, é aquele fazer para mais, né? O fazer para mais até mesmo elas se disponibilizarem de materiais delas para estar atendendo as crianças, para estar atendendo com carinho, né? E eu acho muito importante o município, né, trazer esses recursos também. Esse projeto é muito favorável e dar essas condições para que elas possam dar continuidade a esse trabalho tão
é importante para dentro do nosso município. Então, hoje, dia do fonoaudiólogo também, né? E muita coincidência, mas graças a Deus, né, Érica, que esse projeto aí, aprovado pelo Legislativo aí, né, junto com o Executivo, a gente vai estar acompanhando aí, para que, com certeza, o município venha trazer mais profissionais também, né, que dê condições para ter esses atendimentos também, né, para dar uma boa resposta para a nossa sociedade aí. E o trabalho feito com amor e com carinho, isso aí também faz toda a diferença. Isso aí vocês duas sabem fazer com muito zelo. Tá? Um abraço para vocês. Em votação nominal. Senhor secretário, faça a votação por chamada, por favor. José Raimundo Gomes, favorável. Fernando Silva de Almeida. Favorável. José Maria da Silva. Favorável. Marco Aurélio Cândido Rocha. Favorável. Sérgio Ferreira dos Santos. Favorável. Paulo César Perdigão. Favorável. Luluca Tavares. Favorável. Paulo Cecílio Bicalho. Alberto Pinheiro Gonçalves. Favorável. Joaninho do Corte. Favorável. Sandra Luz Fabiano de Arruda. Jacques Moncesso Rodrigues. Renildo José de Moraes. Favorável. Projeto de lei complementar número 062/2025, aprovado com 12 votos, item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 061/2025, que altera a redação da Lei Municipal número 2573, de 26 de junho de 2009, que dispõe sobre o Plano Geral de Empregos, Carreiras e Salários dos Empregados Públicos do município de Caeté, de autoria do Executivo. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 061/2025, de autoria do Executivo, em discussão. Com a palavra, vereador Jadson Rodrigues Pardal. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu estava em reunião paralela ali com o pessoal da Santa Casa e, de forma alguma, eu gostaria que o senhor não considerasse o voto favorável do item 1, por gentileza. Só isso, muito obrigado. Vereador, pode ficar tranquilo que seu voto foi contabilizado. Em votação nominal, fazer chamado, senhores vereadores. Votação iniciada. Tempo esgotado. Esta matéria foi aprovada por 11 votos. Vou contabilizar o voto da vereadora Luluca. Projeto de lei complementar número 061/2025, de autoria do Executivo, aprovado com 12 votos. Item 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 084/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional de caráter suplementar no orçamento 2025 do município de Caeté e alterações no PPA e LDO vigentes, de autoria do Executivo. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 084/2025, de autoria do Executivo, em discussão, em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar de pé. Projeto de lei número 084/2025, aprovado com 11 votos. Item 4. Segunda discussão e votação do projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal no 022/2025, que altera a redação do primeiro do artigo da Lei Orgânica do município de Caeté, de autoria dos vereadores Alberto Gonçalves, Fernando Almeida, Paulo Cecílio, Joanim Helder, Marco Aurélio, Sérgio Ferreira, Rosilane Tavares, Sandra Luz e Jacques do Bom Sucesso. Segunda discussão e votação do projeto de proposta da emenda à Lei Orgânica Municipal
número 022/2025, em discussão. Com a palavra o vereador Serginho. Senhor presidente, em relação a esse projeto, quero parabenizar toda a Casa Legislativa, apesar daqui constar o nome de alguns vereadores, eu vou além, né? Eu digo que esse é um projeto que foi construído pelos 13 vereadores, em conjunto com o Executivo, onde a gente altera o percentual das emendas impositivas de 1,2% para 2%. Isso é mais investimento para a população, mais recurso que o vereador terá autonomia de destinar serviços públicos para a população, seja da área da saúde, da infraestrutura, ou seja, é aumentar a participação do legislativo nas ações que o povo tanto nos cobra. Então, aqui não é interferência de poder, como foi divulgado por algumas pessoas nas redes sociais. Trata simplesmente do vereador estar aumentando aquilo que a Constituição Federal já permite para a destinação, para a indicação de obras e serviços públicos. Simplesmente isso, né? Não tem nada, como foi divulgado distorcidamente. A gente simplesmente está trabalhando para que cada vereador tenha essa participação, porque cada um tem contato de uma forma com algum público, seja através de algumas ditas aqui nessa casa, como bandeiras ou não. Eu acho que aqui a bandeira é o povo de Caeté. Então, quem ganha com esse projeto é o povo, porque sabe que vai poder chegar no vereador, sugerir, né, pedir algum serviço que pode ser possível ser atendido com a emenda impositiva, que é o que a gente vem cobrando desde quando nós instituímos ela aqui em 2018, 2019, me fugiu aqui a memória o ano exato. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência, enquanto presidente desta casa, que deu essa oportunidade a todos os pares de sentar com o Executivo, de discutir aqui na Casa Legislativa, que isso é muito importante, né? Eu, nos meus outros mandatos, nos outros 2 mandatos, eu sempre vi essas discussões acontecer sempre lá na Prefeitura. Então, isso tem mudado, porque aqui é a Casa do Povo, é aqui que tem que ser as discussões. Então, o prefeito veio aqui com a equipe, com o jurídico nosso, agradecer muito a doutora Kênia, a doutora Gabriela, a Renata, né, nossa contadora, que tudo isso foi construído a várias mãos. Então, acho que isso é muito importante, a gente reconhecer esse trabalho em conjunto e agradecer a todos os vereadores que concordaram, que trabalharam para que isso pudesse efetivamente acontecer. Então, agradecer, sabe, senhor presidente, mais uma vez a Vossa Excelência e a toda a equipe aqui da casa e os colegas vereadores. Muito obrigado. Isso é importante, vereador Sérgio, porque a Casa Legislativa, junto com o Executivo, a gente consegue construir algo melhor para aquelas pessoas que estão lá fora, que é a nossa população de Caeté. E se a gente não fazer isso aqui dentro dessa casa, como que eles vão ficar lá esperando e aguardando os trabalhos dos parlamentares da cidade deles? Porque essas pessoas é que realmente que saíram das suas casas no dia 6 de outubro e acreditaram em cada parlamentar que está aqui para representar. Isso aí, com certeza, sabe, vereador Sérgio, é um ganho para a população. Não é um ganho para os vereadores, não é um ganho para o prefeito. E enquanto eu estiver aqui à frente dessa casa, é meu papel, meu dever, a minha obrigação de fazer essa relação executivo-legislativo para que a gente possa entregar o melhor trabalho para a nossa população. E conte sempre aqui comigo, aqui, independente de partido, nós somos Caeté. E isso aqui a gente vai trabalhar para a população, porque a eleição passou dia 6 de outubro. Acabou a eleição, acabou o partido, e a gente tem que estar aqui de pé no chão para que possa trazer o melhor para a nossa população. E até as questões de emendas impositivas, só para complementar um pouco, mas as emendas impositivas são destinadas, né, para os vereadores indicar alguns trabalhos. Então, pavimentação, iluminação, muros de arrimo, que foi feito já nas cidades, a fisioterapia. Nós temos hoje a fisioterapia que foi tirada do polo esportivo aqui,
graças à emenda de vereadores aqui, não vou citar nome, não quero vangloriar ninguém, mas temos a Santa Casa hoje, que a Santa Casa hoje tem uma estrutura muito boa, através das emendas impositivas. Tem a PAI de Caeté, tem as outras entidades, tem lá o Caminho da Sobriedade, tem as ligas de esporte, então tem várias entidades que a gente faça esse trabalho aqui, justamente com as emendas impositivas, é levar o dinheiro do povo ao trabalho para o povo. É isso que são as emendas impositivas. É só para deixar, né, bem claro como que funciona, para que serve essas emendas impositivas, porque às vezes as pessoas veem alguns comentários nas redes sociais e fica, a gente não sabe o que é realmente, então a gente tem a obrigação de levar essa informação para eles. Segunda discussão e votação do projeto da proposta de emenda de lei orgânica municipal, número 022/2025, em votação nominal. Votação iniciada. Tempo esgotado. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de proposta da emenda à Lei Orgânica Municipal número 022/2025, aprovada com 12 votos, item 5. Única discussão e votação da emenda de redação apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 066/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Caeté, Minas Gerais, para o período compreendido entre o exercício de 2026 a 2029, de autoria do Executivo. Única discussão e votação da emenda de redação, projeto de lei número 066/2025, de autoria do Executivo, em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar de pé. Emenda de redação, projeto de lei número 006/2025, aprovado com 11 votos, item 6. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 066/2025, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Caeté, Minas Gerais, para o período compreendido entre o exercício de 2026 a 2029, de autoria do Executivo. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 006/2025, de autoria do Executivo, em discussão. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que discordam queiram se manifestar de pé. Projeto de lei 066/2025, aprovado com 11 votos. Item 7, redação final do projeto de lei número 066/2025, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Caeté, Minas Gerais, para o período compreendido entre os exercícios de 2026 a 2029, de autoria do Executivo. Em votação, declaro aprovada. Lideranças. Com a palavra, vereador Marco Aurélio Rocha. Senhor presidente, demais pares, eu estou usando essa liderança hoje só para chamar a atenção de todos nós. Eu observei aqui durante a fala da nossa colega na tribuna algumas ausências, né? Eu não sei se isso tem a ver com as falas dela. Quero entender mais, vereadora Luluca, sobre tudo que você disse ali hoje, porque se você está com esse sentimento aí aflorado, isso me impactou. Eu quero saber o que acontece de verdade, sabe? Porque nós todos aqui, a gente não pode simplesmente ouvir
um desabafo, um grito, um pedido de socorro e simplesmente ignorar e não falar nada. Sabe? Então, presidente, eu peço que a própria mesa, né, seguindo aí nosso regimento, que a gente faça a escuta positiva da colega, da vereadora, porque se está acontecendo fatos aí que ela relatou, eu quero saber, sabe? E a casa ela tem que saber disso, sabe? Porque não é possível que todos nós ouvimos ali e a gente não vai manifestar, sabe? É muito sério, né? Eu fiquei reparando e olhando as mulheres dessa casa, olhando a vereadora, atentas, sabe? Então tem coisas acontecendo aqui, eu quero saber, né? Nós temos o corregedor da casa deste ano, sabe? Eu peço, vereadora, que se a senhora quiser levar isso à correção, né, ano que vem estou disponível, porque acontecendo mesmo, isso tem que acabar, tem que ser colocado à tona. Nós 12 homens aqui temos que sentar junto com ela, que somos os 13, para verificar o que está acontecendo. Então, estou usando a liderança hoje para chamar essa atenção. Se ninguém escutou, eu ouvi, viu, Luluca? Eu ouvi e vamos colocar isso aí para frente, porque não é possível 15 minutos de um discurso aflorado, não é possível que nenhum de nós escutou. Então, presidente, estou te pedindo diretamente, tá, para que a gente olhe essa situação, ver o que está acontecendo, porque essas coisas não podem escalar. Eu quero entender, eu quero saber, porque talvez até eu mesmo esteja cometendo algum fato e eu não estou sabendo, tá? Então, vereadora Luluca, eu te ouvi, peço que os outros pares ouçam e que a gente coloque um ponto final nessas coisas todas que estão acontecendo aí. Obrigado. Vereador Marco Aurélio, boa noite. Obrigado por você, né, chamar essa atenção, mas eu digo para você que a mesa, não só a mesa, mas os vereadores, servidores dessa casa, e nós aqui somos uma família, e nós estamos aqui era para discutir, para levar o melhor para cada um de nós. E quando se fala de mulher, o respeito é mais dobrado, sabe? Então, aqui nessa casa aqui, a gente trabalha com a transparência total, não só para dentro da casa, mas como para a população lá fora. E pode ter certeza que aqui na casa, horas nenhuma, vai faltar o respeito, tanto com vocês, vereadores, ainda muito mais com uma mulher. Pode ficar bem tranquilo que a gente está aqui à disposição de todos. E nas minhas considerações finais, quero aqui ressaltar mais uma vez, com a palavra a vereadora Luluca. Obrigada, Marco Aurélio, vereador Marco Aurélio, por se manifestar aí. Isso é um assunto muito delicado, né? Porque aquilo que dói é muito delicado. E eu acho que contra fatos não há argumentos, né? Eu acho que a própria população, ela cobra da gente, porque nós estamos sendo assistidos, gente. E ataques, é muito difícil você receber ataques e não serem observados, porque aquilo que dói, geralmente, talvez não tenha doído diretamente em alguém, mas alguém sentiu, se colocou no lugar ali e inflamou. Então, assim, eu estou falando como mulher, sabe, senhor presidente, procuradora da mulher de Caeté. E eu acho que se tem uma coisa que a gente não deve nessa vida é calar. Independente se a gente tá ali agradando uns ou outros, mas o que é a verdade a gente não deve calar, porque até mesmo, eu acho que o mundo está do jeito que está, e nós chegamos nessa situação de tantas agressões diárias. Eu afloro quando eu falo, porque dói, porque não está tendo limites, não está tendo posicionamentos e não estão sendo feito o que tem que ser feito, porque nós temos poderes que nos resguardam, nós temos justiça que nos resguarda. Existe aí, várias, tem procuradorias de Minas Gerais, tem aí Ministério Público, tem vários meios e caminhos que procuram a gente quando vê a gente ali se sentindo fragilizada perante tantas pessoas.
Eu sou a única mulher aqui dessa casa. Entendeu? Não adianta eu falar assim, eu não quero, eu estou aqui para debates, estou. Claro que eu estou aqui, é uma casa de debates, igual já foi dito em vídeos aí, que aqui é uma casa de debates, mas aqui é uma casa de respeito, a partir do princípio que começam a atingir pessoalmente aquilo ali. Aqui não é igreja, aqui não é isso, aquilo, isso aí fugiu. Então a gente merece respeito de todas as partes, porque todo homem, na verdade, tem uma mulher, tem uma esposa, tem uma amiga, tem uma filha e tem uma mãe. Veio de uma mulher. Então, aquilo que você faz por uma mulher, você está fazendo, resumindo ou não, dentro de casa. Então, é aquilo. Quando eu falo aqui, não estou falando por Luluca, eu falo por centenas de mulheres que agora estão caladas, passando por sofrimento, passando por agressões que elas não conseguem ser identificadas. E hoje em dia, graças a Deus, a lei ela é bem clara e bem específica. Então, é isso. Estou falando em nome de Luluca Tavares e do nome das mulheres que hoje se calam. Então, vamos calar menos, vamos agir mais. É sobre isso, senhor presidente. A palavra, vereador Careca. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, funcionários desta casa, público que se encontra na galeria e o público que está nos acompanhando através da rede social. Senhor presidente, eu como corregedor da casa, né, no exercício deste ano, juntamente com os demais vereadores que compõem a mesa, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência uma reunião interna entre nós vereadores. Em qual sentido? O respeito, ele tem que ser completo para com todos, não só para com os vereadores, com a vereadora, com os funcionários desta casa, mas principalmente com a população da cidade de Caeté. E quando eu ouvi a fala da vereadora na tribuna, eu fiquei um pouco preocupado. Eu fiquei um pouco preocupado com essa situação, porque verdadeiramente ela está no papel dela, ela está exercitando o papel dela de fala, ela não está errada, ela está correta, e eu acredito que até por isso também, pela ética e pela coerência, ela não citou nome de vereadores na tribuna, não é verdade? Mas nós, como vereadores, aqui, numa reunião interna, isso é necessário que a gente converse. Por que eu estou dizendo isso? Nunca, jamais vou desrespeitar uma mulher, jamais. A gente tem que sentar e dialogar para que a gente possa colocar, sabe, os pingos no i e entender o que está acontecendo, porque às vezes eu não estou tirando o mérito da vereadora, não, ela está no mérito dela. Se ela está se sentindo coagida, se isso está incomodando a vereadora, é importante nós, como vereadores, sentarmos e conversar. Em qual sentido que eu quero transmitir isso para Vossas Excelências? Porque, às vezes, a forma como, não estou tirando o mérito da vereadora, não, tá? Quero deixar isso bem claro para Vossa Excelência aqui na minha pessoa. Às vezes, os vereadores fazem o uso de uma forma e acaba achando que aquilo ali é normal, mas quem está ouvindo não se sente aquilo como uma forma normal. Então, por isso que é importante que nós possamos sentar e dialogar sobre isso, porque verdadeiramente aqui é um local que traz isso, traz essa forma calorosa, sabe, esse calor humano de discussão, de debate, e às vezes isso acaba ofendendo as pessoas, mas eu gostaria de não estar errado na minha colocação. Eu acredito que isso acontece no âmbito da política, mas se isso está incomodando a vossa vereadora, então acho que é importante da gente se reunir, é importante da gente conversar, sabe por quê? Porque senão isso vai soar de uma forma muito ruim lá fora no município, sem entrar naquilo que já passou, vereador Paulo Perdigão, sem entrar nesse método, porque eu também já passei por momentos aqui que trouxeram um pouco de incômodo para a gente, sabe? Só que a questão dela é uma questão mais, como é que eu vou falar a palavra? Mais sensível. Vossa Excelência fez o uso, no momento calórico da sua fala, e falou algo que incomodou a população lá fora. Mas Vossa Excelência veio aqui, se retratou e mostrou que naquele calor da emoção, né, nós somos pacíficos de erro, mas nós não podemos permanecer no erro. Então, que nós possamos sentar e ajustar
para que nós possamos estar mais tranquilos no exercício do nosso papel aqui. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vereador, até atendendo o seu pedido, então a gente já está nas considerações finais. Eu peço vocês, vereadores, que aguarde, assim que a gente encerrar a reunião, a gente vai sentar internamente e já vamos fazer essa reunião interna, coisas de 15 minutos, não posso prolongar mais do que 15 minutos, porque tem outras pendências para resolver da Câmara aqui, mas 15 minutos eu acho que vai ser um tempo para a gente já sentar, para a gente já sair daqui já com outras conversas e para a gente poder marcar mais conversas internas entre a gente. Mas já vamos sair daqui agora já com essa reunião aqui, já daqui a 15 minutinhos. Minhas considerações finais, eu quero aqui agradecer, né, a todo o público que nos acompanha de casa, a vocês aqui presentes aqui, o Bruno, o Carlos, a Isabela, a sua tia aí, o Nicolas, a Lucinara. Quero aqui agradecer a Érica chegando aí. Obrigado, viu, Érica, pela presença. A gente já está encerrando. Érica e Lucinara, todas as duas em sintonia aí. Mas vamos encerrando aqui a nossa reunião aqui, mas é importante que vocês, né, assistam nossos trabalhos. E sabemos que às vezes as pessoas não conhecem realmente o trabalho, o dever do parlamentar. Mas aqui estamos aqui, todo mundo aqui, cada um fazendo sua parte, cada um fazendo o que deve ser feito para chegar aqui no dia da reunião aqui e levar o trabalho à nossa população. E quero aqui também conscientizar hoje, né, a população, porque entramos agora no período de chuva, é sol, é chuva, é sol. Mas infelizmente a falta, né, não sei o que acontece com o cidadão, de pegar um lixo e jogar na rua, jogar no mato, já pega um copo descartável e joga ali, e daqui a pouco, infelizmente, começa o surto novamente da dengue, da chikungunya, da zika. Mas por quê? Mas é a gente mesmo que contribui para que aconteça isso, porque infelizmente, gente, agora o período de chuva, nós temos que ficar vigilante com os lixos, não deixar nada em casa que possa aguardar água parada. E isso acho que é dever de todos, não é dever só dos políticos, não é dever do executivo. Eu acho que é o dever de todos. Então, todas as reuniões nossas, eu vou orientar, eu vou falar, e a gente já mandou fazer os folders para a gente fazer mais uma ação contra a dengue. E isso aí é o nosso trabalho. E quero aqui pedir, senhores vereadores, mais um minuto, agradecer mais uma vez estar à frente dessa presidência, com o voto de todos. E aqui estou fazendo um trabalho não para vereadores, estou fazendo um trabalho, nós estamos fazendo um trabalho para a população. Porque se fosse para fazer trabalho só para vereadores, nós poderíamos fechar essa casa aqui e fazer a reunião interna aqui, e as pessoas nem saber o que passa nessa casa. Mas eu quero aqui agradecer imensamente, de coração, porque esse trabalho aqui não é do presidente, esse trabalho aqui não é do vice-presidente, esse trabalho não é do secretário, esse trabalho são de todos. Então a gente tem que saber ter essa gratidão do reconhecimento de cada trabalho que cada parlamentar faz aqui dentro dessa casa. Então, é por isso que nós estamos aqui, para representar o nosso povo. E quero aqui mais uma vez agradecer, e 2026 vamos conduzir essa casa da melhor forma, fazer o possível e impossível para que nós podemos melhorar o nosso trabalho para a nossa população. Porque às vezes as pessoas acham que os vereadores estão votando porque está tendo alguns recursos. Não, a gente está fazendo os recursos aqui. Sabe qual que é o meu diferencial, Paulo? É te dar uma ferramenta para você fazer um bom trabalho, para você levar para a população. Não adianta você estar sentado aí sem uma ferramenta. Como que você vai fazer o seu trabalho?
É a mesma coisa, Paulo, se você tiver um prato de comida e se você não tiver a colher para comer. Então não resolve você ter seu prato de comida. Então, a Câmara, a gente trabalha com ferramentas para levar o trabalho à população. Às vezes as pessoas que ficam lá fora criticando, sabe, vereador Sérgio, queria estar no seu lugar, queria estar no meu lugar. Mas a gente sabe que o que a gente faz aqui, a gente não vai agradar a todos. Olha, eu tive 850 votos, 841 votos, né? Mas um voto foi meu. Mas estou aqui para fazer o trabalho para 45 mil habitantes. E estou aqui para fazer para quem gosta de mim e para quem não gosta. É meu trabalho, é meu dever, é minha obrigação. É para fazer para todos. Para os que gostam, os que não gostam da gente. Nós temos que estar aqui para fazer o trabalho para eles. E muito obrigado, senhor vereador secretário. Faça chamada, por favor. José Raimundo Gomes presente. Fernando Silva de Almeida. José Maria da Silva. Presente. Marco Aurélio Cândido Rocha. Sérgio Ferreira dos Santos. Presente. Paulo César Perdigão. Presente. Luluca Tavares. Presente. Paulo Cecílio Bicalho, justificável. Alberto Pinheiro Gonçalves. Presente. Joninho do Corte. Presente. Sander Lúcio Fabiano de Arruda. Presente. Jacques do Moncesso Rodrigues. Presente. Renildo José de Moraes. Presente. Declaro encerrada a nossa reunião. Boa noite a todos. Que tenham uma boa semana. Obrigado.